menos metade dos brasileiros usa as redes sociais regularmente. E por regularmente queremos dizer pelo menos 4 horas por dia. E esse excesso requer cuidados. Você pensa antes de postar algo nas suas redes sociais? Esse é o nosso assunto de hoje. Conversamos com o coordenador da pós-graduação em Comunicação Digital da PUC Minas, professor Caio Oliveira. Bem-vindo, professor, ao nosso programa. Obrigado. Por que a necessidade de algumas, ou melhor, de muitas pessoas, de postar tudo nas redes sociais? Bom, na verdade, nós somos seres sociais, então a gente tem o costume de compartilhar as nossas experiências, as nossas vivências, a gente tem o costume e a necessidade de conversar com as pessoas. Então essas plataformas, na verdade, catalisam algo que já acontece fora delas. A gente já é muito social. Quando você tem essa ferramenta que possibilita encurtar distâncias, estarmos presentes em mais de um lugar ao mesmo tempo, a gente vai usar mesmo, né? Porque é muito bom a gente poder conversar com as pessoas que a gente quer que nos escutem, né? O que de fato pode prejudicar alguém ao ser postado? Olha, todo tipo de conteúdo que vá, no futuro, prejudicar alguma atitude sua. Então, a gente deve tomar aqueles mesmos cuidados que a gente deveria tomar no convívio físico e palpável, que é não falar algo que vá depois poder ser usado contra a gente ou algo que vai expor a nossa privacidade de forma, assim, exacerbada ou deliberada. Então, falar de alguma opinião ou falar alguma opinião que pode vir contra a nossa ação profissional ou a nossa família ou alguma coisa nesse sentido. E, lógico, aquilo que expõe a nossa intimidade. Acho que a gente deve sempre reduzir isso ao máximo, né? Hoje, com essa possibilidade da interatividade, muitas pessoas aproveitam as redes sociais e outros meios de comunicação para fazer vários comentários. E, geralmente, elas comentam o que não teriam coragem de dizer pessoalmente. Então, isso também é prejudicial, né? É perigoso. Sim e não. É bacana você ter essas plataformas para a gente poder manifestar as nossas opiniões. O problema é quando a gente não necessariamente acredita 100% nessas opiniões ou quando a gente não tem o discernimento para, às vezes, mudar de opinião. Eu acho que uma coisa muito bacana das plataformas sociais é a gente poder justamente falar aquilo que a gente não conseguiria falar ou que a nossa voz não teria esse mesmo alcance, né? Então o debate ele é sempre muito legal, muito interessante, mas é interessante também a gente entender que a gente pode mudar de opinião e que a gente pode ser convencido ou convencer outras pessoas. Então é legal a gente ter cuidado com o que a gente fala, mas ao mesmo tempo usar essas plataformas para falar, porque tem muita coisa que a gente gostaria de falar e gostaria de colocar em pauta, muito assunto, que às vezes as outras plataformas de comunicação não permitem. Então a gente não deve se furtar do direito de usar, a gente só deve entender que a gente deve usar de um jeito um pouco mais racional e com cautela. Professor Caio, existe uma etiqueta do que pode ou não pode ser postado ou a pessoa deve seguir esse bom senso que o senhor acabou de falar? A etiqueta é a do bom senso. Então, eu não devo jamais falar alguma coisa que vá me prejudicar imediatamente. A gente tem que ter essa noção, né? Então, é interessante a gente tomar cuidado com esse tipo de conteúdo que pode vir a estragar alguma atitude futura ou prejudicar alguma atitude futura. Por exemplo, não é muito legal se você tem o seu chefe como amigo no Facebook, você falar que não gosta do seu chefe. Sim. Isso não seria uma coisa muito sensata. Ou se você tem um trabalho que demanda que você chegue cedo ao trabalho, você se manifestar todo dia insatisfeito de ter que acordar cedo. Você está dando dicas para o seu empregador de que talvez você não seja a melhor pessoa para aquele cargo, né? Entre diversos países que utilizam as redes sociais e outros meios de comunicação mais abertamente, o perfil do brasileiro sempre aparece como aquele que se expõe demais. Isso realmente é um fato? O brasileiro gosta de se expor? Olha, não necessariamente. A gente é como todo país do mundo, a gente é bastante conectado. O que acontece é que nos últimos anos nós estamos mais conectados ainda. A gente está chegando ao ponto de ter mais de um número de celular para cada habitante. E isso mostra que a gente está bastante conectado, lembrando que os celulares agora são smartphones, então eles estão o tempo todo conectados, né? Então, o que acontece é que quando são divulgados números de Facebook e Twitter, nós adotamos muito essa plataforma ou essas plataformas. Mas outros países, Rússia, Coreia, China, eles usam bastante também, só que outras plataformas. Então, a gente não necessariamente está lá muito fora da curva, não. Nós somos muito sociais como várias outras nações. O que acontece é que a gente usa
muito plataformas que são muito famosas nos Estados Unidos e no planeta inteiro. A gente não usa uma plataforma de nicho ou uma plataforma só brasileira, né? Professor, vamos retomar um pouco mais e falar sobre essa questão do relacionamento das redes sociais com o perfil profissional da pessoa. Além dessa questão assim, de não causar críticas, de não falar mal do chefe, como o senhor já disse, tem também a questão da ética e do sigilo empresarial. Muitas vezes o que é comentado ali pode acabar revelando alguma estratégia da empresa e prejudicando todo um processo, né? Pois é, a gente tem que tomar cuidado com isso e por isso muitas empresas têm algum tipo de linhas guia, algumas orientações básicas para os seus funcionários, o que é interessante. Deixa de ser interessante quando isso cerceia a liberdade desse funcionário de falar alguma coisa, né? Mas é legal a gente pensar do lado profissional como que você quer construir a sua imagem nessas plataformas sociais. Então a gente pensar bastante antes de postar alguma coisa se aquilo condiz com o que a gente quer construir para nós mesmos como imagem profissional. Então é prestar atenção nisso. Se você quer ser reconhecido como um cara que é, sei lá, influenciador num determinado tipo de assunto, poste mais coisas sobre aquele assunto, emita suas opiniões, não se furte de utilizar essas plataformas para isso, né? E evite falar alguma coisa que vá desviar o assunto, vai desviar a atenção daquilo que você quer construir. Se você pensar bem nisso antes de postar, eu tenho certeza que você vai acabar construindo uma imagem que mostra a sua autoridade naquele assunto, né? E evitar falar menos de assuntos que não tem muito a ver com aquilo que você quer demonstrar. Por mais que a gente queira separar as plataformas, essa daqui eu uso mais para coisas pessoais, essa daqui mais para coisas profissionais, não existe muito essa separação, porque às vezes uma oportunidade de emprego vem dos seus amigos do Facebook. Então falar que o Facebook eu posso falar o que eu quiser porque ele só tem meus amigos, às vezes uma indicação de emprego, uma promoção, vem ali dos seus amigos do Facebook. Então a gente tem só que prestar atenção nisso. E mesmo para essas pessoas que são candidatas, a empresa ela está de olho nisso também na hora de contratar um profissional ou isso é mito? Não, elas estão de olho e as empresas que não estão deveriam estar. Por quê? O profissional, ele não atua, ele não existe só dentro da empresa, ele existe fora da empresa também. Então é legal se eu vou contratar alguém, se eu vou dar uma promoção para alguém, se alguém está ali na fila, porque o tempo todo nós somos candidatos, nós estamos ali no mercado de trabalho. Então a empresa ela deve prestar atenção no que aquele cara fala, no que aquela pessoa fala, para decidir alguma coisa. Não quer dizer que a gente está o tempo todo sendo vigiado, não. É da mesma forma que as suas atitudes no mundo palpável e físico, elas são percebidas, as suas atitudes ali, elas também são percebidas. Então a gente deve tomar cuidado com o que aparece ali, porque pode se voltar contra nós. Agora também não precisa radicalizar, né, professor? A pessoa, se ela está de férias, ela postou uma foto na praia, e isso não tem problema algum? De forma alguma. Você está de férias, você está de férias. Fim de semana é fim de semana. Tudo depende do que você vai postar e de como você vai falar aquela coisa. Às vezes, até no horário de trabalho, não tem nenhum problema você utilizar essas plataformas e falar o que você pensa. O problema é justamente o conteúdo daquilo ali, né? A gente deve pensar bastante, da mesma forma que a gente deveria pensar bastante antes de falar, né? Então a gente deve pensar antes de publicar alguma coisa. E a empresa, ou quem toma a decisão, também deve tomar esse cuidado de entender que a pessoa tem uma vida pessoal e que aquilo não necessariamente deve influenciar a sua atitude profissional. É uma análise global que a gente faz. Sim. E que todo mundo deveria fazer, né? Sim. Esse uso político que às vezes a rede social é empregada, assim, isso, qual é esse limite? Assim, a pessoa tem uma posição política, ela defender esse uso, convocar para manifestações, como que o senhor enxerga esse uso, esse fim da rede social? Eu acho que é fabuloso, eu acho que as pessoas deveriam usar ainda mais. Sabe, eu acho que os debates deveriam ser mais frequentes e deveriam evoluir. Uma coisa que a gente não está vendo é que essa evolução. As coisas estão muito polarizadas e rapidamente uma discussão que poderia se prolongar e virar um debate bem bacana, vira agressão. É só a gente tomar cuidado para não deixar a coisa virar agressão e entender que é plenamente possível que eu e você tenhamos ideias diferentes, conflitantes e que trabalhemos juntos e que, enfim, para a nossa atitude profissional, para o nosso fazer profissional, isso não influencia. Então é muito importante isso em todos os níveis, porque as pessoas elas precisam se envolver mais e essas plataformas elas ajudam bastante nisso.
É só a gente ter a noção de respeitar o próximo, de entender que opiniões divergentes podem existir e não desqualificar a pessoa por causa das suas opiniões. É entender essas opiniões e tentar evoluir a partir do debate. O debate ele é sempre saudável e essas plataformas elas proporcionam isso, né? Professor Caio, e as pessoas têm que ter consciência de que tudo que elas falam e postam nas redes sociais, elas podem ser responsabilizadas, ainda mais agora a partir do Marco Civil da Internet, não é isso? Exatamente. A gente às vezes acha que está protegido por um certo anonimato, a gente pode usar nome falso, a gente pode usar um nome fantasia nas mídias sociais, mas mesmo usando esses nomes fantasia, esses pseudônimos, a gente está sujeito a arcar com as consequências daquilo que a gente fala. A gente pode falar o que a gente quiser ali, como a gente também pode falar o que a gente quiser em praça pública. Só que isso tem consequência. A liberdade vem com responsabilidade. Então, por mais que a gente use um nome falso, é possível ser identificado, é possível chegar até você e a gente deve tomar o cuidado com o que a gente fala. A gente deve entender que tudo que a gente fala tem uma consequência. Por isso é muito importante que a gente pense antes de postar, que a gente raciocine e que a gente às vezes se desculpe. Não tem problema você, eu falei uma coisa que agora eu penso diferente, mudei de ideia, ou que bom que você me convenceu. Isso é sempre bom, mostra que a gente evolui como ser humano, né? Ok, obrigado, professor, pela sua participação aqui no programa Horizonte Notícia Entrevista. Obrigado, prazer. E o Horizonte Notícia Entrevista termina por aqui. Acompanhe a nossa programação pelo site da TV Horizonte. O endereço é tvhorizonte.com.br. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá!